Nos últimos dias, o Centrão, seguidas vezes, ameaçou o Bolsonaro a respeito da pandemia. A troca do ministro da Saúde não foi conforme os planos do Centrão, porque o Centrão queria alguém da sua confiança, Bolsonaro matou no peito e decidiu pelo Marcelo Queiroga, e nós já vimos a droga que vai ser o Marcelo Queiroga, que ainda não foi, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, nomeado para ser o ministro da Saúde. O Eduardo Pazuello permanece no cargo de modo oficial. Mas é claro que o Bolsonaro não poderia deixar passar essa provocação do Centrão e aí ele começou a falar em estado de sítio. Gerou um burburinho, virou piada também, porque os parlamentares falaram que o Bolsonaro nem sabe o que é um estado de sítio, mas esse assunto deu uma... Como eu posso dizer? Foi um revide do Bolsonaro. Tanto é que os líderes do Centrão, tanto a liderança da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, como o Pacheco no Senado, não falaram nada, pelo menos até a gravação desse vídeo. Nenhuma nota de repúdio eles falaram sobre o Bolsonaro porque entenderam que era um atrito entre os poderes. Porém, outros parlamentares reagiram ao que o Bolsonaro falou. Ele não vai fazer estado de sítio. Eu vou até gravar um vídeo dele recuando sobre isso, falando da conversa que ele teve com o Fux, do STF, porque o STF deu uma enquadrada no Bolsonaro e sempre que o STF chega junto ele fica com medo e recua. Da mesma forma ele recuou agora. Mas alguns parlamentares, incluindo o Partido dos Trabalhadores, voltaram a falar de impeachment. Eu vou ler para vocês as duas reportagens que nós temos aqui sobre o impeachment do Bolsonaro e depois nós temos que conversar algumas coisas porque nós temos que saber se o Partido dos Trabalhadores de fato vai trabalhar em favor do impeachment ou não. Porque nós sabemos que a Folha de São Paulo fez uma reportagem dizendo que muitos parlamentares de esquerda ou de oposição estão na dúvida com relação ao impeachment do Bolsonaro. Se o melhor é tocar um processo de impeachment ou esperar Bolsonaro sangrar até 2022. Então fica com esse joguinho para a população e para a imprensa de que não, nós vamos trabalhar pelo impeachment, vamos batalhar pelo impeachment, só que nos bastidores eles não movem um único dedo. E não venha com uma história do tipo, ah, mas o Bolsonaro não vai ter impeachment nesse momento. Isso não importa. Isso não importa. O que importa é colocar na discussão o impeachment, o que importa é trazer à tona, jogar luz para os erros do Bolsonaro mais ainda. E não venha com essa que ele vai sair mais fortalecido se ele vencer. Fortalecido com o quê? Com a população? Qual seria o grau de fortalecimento de Bolsonaro com a população se ele passasse por um processo de impeachment? Seria um processo tão desgastante, somado à pandemia, que eu vejo, mesmo ele vencendo o impeachment, ele fica ainda mais em frangalhos, porque ele já não tem mais como manobrar e o que ofertar para o Centrão. Mas primeiro vamos ler aqui as duas reportagens e depois eu comento com vocês, tá bom? Primeiro, deixa eu pegar aqui para você. Primeira reportagem. O impeachment se impõe, diz Freire após fala de Bolsonaro sobre estado de sítio. Bolsonaro disse mais cedo que pode decretar estado de sítio no Brasil para dar direito ao povo trabalhar. Roberto Freire, presidente nacional do Cidadania, renovou suas críticas ao presidente. Só um mentecapto, alcunhado de genocida, que fala em liberdade garantida por um estado de sítio, é a antessala de uma ditadura. E ele acrescentou que o impeachment se impõe. A Gleisi Hoffmann, ela foi mais ou menos na mesma linha, deixa eu ler aqui para vocês. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, reagiu à declaração de Jair Bolsonaro sobre as medidas restritivas impostas por governadores para combater a pandemia. Mais cedo, durante a conversa com apoiadores, em frente ao Palácio do Alvorada, o presidente defendeu a implementação de um estado de sítio para a contração dos chefes dos executivos estaduais. Ele falou que ele iria até trabalhar juridicamente para conter essas medidas dos governadores e prefeitos que estão tendo uma esperança de conter o avanço da pandemia. Um caso de sucesso é o que aconteceu em Araraquara, no estado de São Paulo. Araraquara ficou fechada por volta de 7 dias, uma semana, e os índices de transmissão e mortes caíram muito depois do prazo para o lockdown surtir o efeito. Porque assim, você fecha tudo e não é imediatamente que você começa a ter os efeitos, tá? Você precisa esperar um tempo. Porque as pessoas que estão sendo internadas hoje foram contaminadas há 2 semanas. Então, o efeito do lockdown dessa semana que nós estamos vivendo hoje, ele só vai surtir de fato os resultados por volta do início do mês de abril. É assim que funciona o lockdown. Mas vamos lá, o que a Gleisi Hoffmann falou? No Twitter, Gleisi afirmou que o impeachment de Bolsonaro é urgente. Aspas para Gleisi.
Para boicotar combate à pandemia, Bolsonaro flerta com autoritarismo e ameaça decretar estado de sítio. É fechar legislativo e judiciário, coibir a liberdade. Gravíssimo. Já passou da hora de conter esse presidente sob riscos de convulsão social. É urgente pressão pelo impeachment. Aqui tem alguns problemas. Primeiro, o Bolsonaro, na hora que ele falou em estado de sítio, o estado de sítio, de fato, ele apresenta muitas restrições. Só que o Bolsonaro, ele gosta sempre de jogar com as contradições. O que ele falou, eu quero decretar estado de sítio, para quê? Para dar liberdade ao povo. Como que o estado de sítio, ele vai acabar, como a Gleisi Hoffmann falou aqui, deixa eu reler para vocês, porque percebam que ela comete um erro, ela cai na bagunça que o Bolsonaro quer falar. Né? Como que o Bolsonaro, ele quer, no caso, coibir a liberdade, dito aqui pela Gleisi Hoffmann, se ele quer, na verdade, decretar, se ele queria decretar o estado de sítio, para colocar as pessoas para trabalhar. Porque hoje as pessoas não têm liberdade, porque tem toque de recolher, as pessoas estão presas em casas. Então o estado de sítio do Bolsonaro seria para libertar as pessoas. E a Gleisi Hoffmann não percebe isso. Ela vai pela via errada na discussão. O que a Gleisi deveria falar, na verdade, era que o Bolsonaro quer boicotar a pandemia, ele não compra vacina, faz um monte de coisa, então na verdade o certo seria pedir o processo de impeachment, mas não cair nessa celeuma da liberdade, porque isso é bobeira e entra no jogo do Bolsonaro. Então é um erro que a Gleisi Hoffmann cometeu, porque perceba, o Bolsonaro ele fala estado de sítio para dar liberdade. Então ele não está querendo cercear a liberdade das pessoas. Quem faria isso, na seguinte linha de raciocínio do Bolsonaro, seriam os governadores e prefeitos. Agora vamos lá. Qual que é a grande questão? O PT ele vai embarcar no processo de impeachment de fato? Vai trabalhar para colocar o impeachment na jogada? Ah, mas tá o Arthur Lira, tá o Pacheco, eles não vão autorizar nada. Pode ser que não autorizem, mas o partido precisa trabalhar. E outra, se houver uma pressão grande por parte da sociedade, não tem como segurar, vai ter que colocar o impeachment para ser votado. A grande questão é que o cenário atual, de modo eleitoral, é muito favorável para o Partido dos Trabalhadores em 2022. E esse é um perigo. É um perigo muito grande. Porque o que aconteceu? Quando o Lula foi autorizado pelo Fachin para disputar em 2022, surgiu uma esperança na população. Surgiu o anti-Bolsonaro, aquele que fala como líder, aquele que demonstra uma liderança, uma segurança e um controle para tirar o país da crise que nós estamos vivendo. Porque as pessoas, elas não querem se livrar do Bolsonaro, elas querem se livrar do vírus. Só que na cabeça do brasileiro, o vírus e o Bolsonaro eles já estão se fundindo cada dia mais. Então tirar o vírus é tirar Bolsonaro, e tirar Bolsonaro é tirar o vírus. Então o Lula chegaria como sendo o antídoto político contra Bolsonaro e, por consequência, contra o vírus. Então, se você trouxer em 2022 uma campanha eleitoral associando Bolsonaro às mortes e associando Lula a um tempo de bonança, comparando inclusive dados da H1N1 com a Covid-19, seria uma campanha muito fácil de fazer. Não estou dizendo que seria fácil a vitória, porque nunca é. Mas o que eu estou dizendo é que é uma campanha muito fácil, pegando no emocional, associando Bolsonaro às famílias que perderam seus entes queridos. Aí você, em 2022, na hora da eleição, você lembraria daquele parente, daquele familiar, daquele amigo, daquele seu pai, do seu filho que morreu por conta da Covid e associaria negativamente a Bolsonaro. Então é uma campanha muito fácil. E o PT ele pode optar por esse lado, como a Folha de São Paulo já disse anteriormente, que alguns políticos de oposição fazem esse tipo de cálculo eleitoral. Então nós temos que ver se o que a Gleisi Hoffmann disse é algo para a população, para jogar para a imprensa, ou se o PT vai trabalhar de fato pelo impeachment de Bolsonaro. E mesmo que o impeachment não saia, toda vez que o Bolsonaro é acuado, é pressionado, ele recua, ele para com as políticas públicas que nos matam, e isso interrompe um pouco a escalada do vírus no Brasil. O que nós podemos fazer? Ficar esperando Gleisi Hoffmann? De modo nenhum. De modo nenhum. Nós não temos que ficar aqui esperando a Gleisi ir lá, colocar o impeachment, ficar discutindo, porque pode ser, de fato, só da cortina para frente, da cortina para trás não vai fazer nada. Então é muito importante que você, que é apoiador do PT, comece a cobrar. Olha, o que a senhora está fazendo pelo impeachment? A senhora está falando que vai colocar nada, mas o que a senhora está fazendo? O que o PT está fazendo? Cobrem o Lula. O Lula é uma figura que tem poder. Se o Lula falar vamos para o impeachment, o partido vai. Então cobrem os seus deputados, porque tirar Bolsonaro é uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. Mas eu fico na dúvida se o PT vai tentar colocar o impeachment na jogada ou não. Então o que nós temos que fazer é pressionar.
Então você pressione seu deputado, você que é petista, você que é militante, pressione a Glaze. Isso mesmo, Glaze, agora vamos para cima. Mas o que você está fazendo para ir para cima de fato? Não deixem cair a tentação de pensar e fazer cálculos eleitorais para 2022. Porque se eu, que nunca participei de uma campanha eleitoral, mas tenho uma noçãozinha aqui e acolá sobre marketing, sei que seria uma campanha fácil de fazer, imagina os grandes marqueteiros, imagina os quadros do PT que já passaram por diversas eleições. Como eles não sabem, como eles sabem, né? O que deve estar passando na cabeça deles, eles sabem que vai ser uma eleição fácil de fazer, uma campanha fácil de fazer, mas eles não podem cair nessa tentação, porque essa tentação custa as nossas vidas. E eu conto muito com você para proteger a minha, a sua, a vida de todos nós. Então pressione os seus deputados do PT para que eles, de fato, trabalhem em prol do impeachment.